Gurizada, o negócio é o seguinte, um Grenal emocionante, com duas estratégias antagônicas, completamente diferentes. E o Internacional, propositivo na partida, conquistou a vitória por 3-2 com um gol de pênalti, marcado já nos acréscimos do segundo tempo. O Grêmio, com uma estratégia de trancar o jogo a partir do meio-campo, chegou a estar duas vezes à frente no placar. O Inter chegou ao empate e, com as mudanças do técnico Eduardo Cudê, alcançou 3 pontos que o colocam 5 pontos à frente do Grêmio nesta penúltima rodada da fase classificatória. A história de Inter 3, Grêmio 2, o clássico deste domingo no estádio Beira-Rio, está neste meu vídeo, que é em nome da KTO. É a minha casa de apostas e o cupom promocional MENEGAS te garante um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga com responsabilidade. Não esquece, não tem aplicativo, é kto.com, cadastro simples e rápido e o cupom MENEGAS, MENEGAS com S, para que todos vocês ganhem 20% de bônus já na arrancada em cima do primeiro depósito. Em nome de kto.com, eu rodo a vinheta e a seguir te conto a história da vitória do Inter, 3-2 novamente em um clássico Grenal. É o segundo Grenal consecutivo que o Inter de Cudê vence o Grêmio de Renato por 3-2. O outro foi no Campeonato Brasileiro em outubro do ano passado, mas em circunstâncias completamente diferentes. O Internacional, com o seu esquema tradicional, Cudê optou por Maurício numa linha de meio campo com Wanderson e Bruno Henrique, tendo o Arangues como primeiro volante, e no ataque, Alan Patrick e Ener Valencia. Alário, centroavante argentino, no banco. Renato mudou o esquema, surpreendeu com 4 volantes. O Grêmio jogou com Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli no lugar de Jeromel Kahneman e Reinaldo, e aí o Renato fez uma linha de 4 à frente dos zagueiros. Com Dodi, não como primeiro volante, jogando aberto pela direita, mas marcador, Vidia Sante, PP e Gustavo Nunes pela esquerda. Duqueiroz saindo um pouco mais pela direita e João Pedro Galvão à frente. Um 4-4-2 que em alguns momentos do jogo se transformava num 4-5-1, porque Duqueiroz dava 2 passos para trás e ficava se somando à linha de 4, fechando um bloqueio, um verdadeiro ferrolho. O Grêmio foi para o Grenal, visivelmente jogando para passar pelo clássico, com um empate sairia feliz do estádio Beira-Rio, e observem, num jogo em que o Inter foi protagonista, em que o Internacional tomou a iniciativa, o Grêmio esteve por 2 vezes à frente no placar. Num erro absolutamente juvenil, mas um erro quase decisivo do lateral esquerdo, René. Num cruzamento de Reinaldo, despretensioso, o Grêmio tinha apenas o Dodi na área, mas distante 4, 5 metros do René, sai o goleiro Antony, o René tenta escorar e marca contra. Foi uma ducha de água fria num Beira-Rio lotado e numa expectativa de que este Inter, badalado pelas contratações, este Inter que manteve a base do ano passado e que busca quebrar uma sequência de títulos do Grêmio, estava perdendo dentro do Beira-Rio para um time absolutamente retrancado de Renato. O Internacional manteve a posse de bola, ficou um pouco atordoado com o gol. O Inter manteve a posse de bola, tentou ocupar espaços, mas o Inter não conseguia criar. Alan Patrick muito marcado. No único lance deste primeiro tempo, em que Alan Patrick conseguiu o espaço, ele venceu o PP na marcação, encontrou o Maurício, que de um chute de fora da área, bola cruzada, enganou o Marquezinho, empatando o Grenal em 1-1. O Inter continuou perseguindo os espaços, mas não ameaçava o goleiro do Grêmio. Mesmo com um volume de jogo que lhe dava quase 70% de posse de bola, o Inter terminou o primeiro tempo com 69% de posse de bola, amplamente superior ao Grêmio em termos de volume, mas não conseguiu transformar isso em oportunidade de gol. A partir do minuto 30, 34, 35, o Grêmio subiu um pouco as linhas, mas observem, o Grêmio esteve tão retrancado até então no Clássico que o Grêmio subiu as linhas e marcou o Inter no seu meio-campo. Até então estava marcando na sua intermediária, na intermediária defensiva do Grêmio, na intermediária ofensiva do Internacional. E assim
terminou este primeiro tempo com o Inter tendo volume, não transformando isso em oportunidades, o Grêmio achando um gol casual, mas era como o Renato propunha, jogar no erro adversário, e ele achou o erro, foi em cima de René, e o Internacional marcando um gol numa jogada combinada entre o melhor jogador da competição até agora, Alan Patrick, para Maurício, que veio do pré-olímpico e mostrou que tem que ser titular desse time de Eduardo Cudê. As duas equipes voltaram iguais, mas o Grêmio deu um passo à frente. O Grêmio avançou um pouco as suas linhas. O Grêmio sentiu que poderia tentar algo mais e que entregar excessivamente a posse de bola para o Internacional estava perigoso. E Vidia Sante, a 10 minutos, numa jogada de infiltração, driblou o Vitão, primeiro ganha no corpo do Alan Patrick, dribla Vitão, dribla René mais uma vez, batido no lance e conclui muito bem, colocando o Grêmio em vantagem. O gol mais uma vez atordoou o time do Internacional. Cudê muda 8 minutos depois, coloca Alário, retira Bruno Henrique, coloca dois atacantes, Alário e Ener Valencia, recua Alan Patrick. No primeiro lance de Alário, num giro, num chute a 1 metro dentro da área, o Marquezinho ainda toca nela, Alário empata o jogo para o Internacional. Fiquei com a impressão de, não é um frango, mas uma bola, digamos, defensável do Alário, um chute fraco no canto e o Marquezinho ainda toca nela, mas ela acaba entrando. É claro que isso animou o ambiente no estádio Beira-Rio, mas o Grêmio no segundo tempo não se acovardou e o empate fez Renato mexer na equipe, acho inclusive que tardiamente. Ele apostou no Pavon a 23 minutos. O Pavon não entrou bem desta vez, mas talvez pudesse ter colocado o Pavon para jogar em cima do René já no intervalo. René foi péssimo nesse jogo, estava completamente atordoado, especialmente depois do gol contra. O Renato demorou, colocou a 23 minutos e aí o Cudê, esperto, recuou um pouco o Wanderson, jogou mais no sacrifício, mais na dedicação de compor o espaço para não deixar o lateral, o colega René, desamparado. As trocas do Renato não deram um grande efeito, o melhor jogador do time continuou sendo o Gustavo Nunes, que infernizou o lado esquerdo de ataque do Grêmio, o lado direito defensivo do Internacional, criou boas oportunidades, o Internacional não conseguia criar chance, o Grenal se encaminhava para um empate em 2-2, que seria frustrante para o Internacional, porque havia a expectativa de vitória jogando na sua casa, com os investimentos feitos, e o Grêmio atingindo o seu objetivo, né, jogando de forma recuada, ainda que no segundo tempo tenha avançado um pouco as suas linhas. O lance capital a 49 minutos, o segundo momento do jogo em que Alan Patrick encontrou o espaço, driblou Kahneman e foi derrubado. Lance em cima da linha, não temos o VAR, o que é uma várzea do Campeonato Gaúcho, e na minha opinião se caracteriza o pênalti, porque é em cima da linha e a linha faz parte da grande área, mas eu reconheço que é um lance minimamente duvidoso. Eu tenho a impressão que o Kahneman começa a fazer a falta fora da área e acaba efetivamente derrubando o Alan Patrick em cima da risca. Mas o lance, eu reconheço, é de dúvida e é polêmico. Talvez o VAR, analisando milimetricamente, pudesse ter chegado a uma conclusão mais tranquila. Aliás, se tivéssemos o VAR, seria bom para todo mundo, talvez até para o Internacional, porque o VAR, por exemplo, faria o Daronco marcar uma falta no lance anterior do Kahneman, que abraçou pela cintura o centroavante Alário, uma falta na meia-lua da área, lance de perigo. O Daronco não viu ou não enxergou como falta. Ou talvez o pênalti pudesse ser configurado. Se o VAR diz que é pênalti, não há mais discussão. Alan Patrick cobrou, deslocou o Marquezinho, 3-2. A vitória do Internacional é a vitória do time que tem mais qualidade, do time que foi mais positivo, do time que buscou a vitória. Mas a derrota do Grêmio tem a sua maneira de confortar. O Grêmio fez uma estratégia, Renato tentou ser resultadista e por um detalhe, por alguns minutos, não saiu do Beira-Rio com um empate. Inter 3, Grêmio 2, é a história. Em seguida eu vou fazer um vídeo falando individualmente e a cotação do jogo. Este vídeo é em nome da KTO, a minha casa de apostas, kto.com. Não esqueçam o cupom promocional MENEGAS, entrega a todos vocês um bônus de 20% em cima do primeiro depósito. kto.com, vai lá para te divertir, para brincar, joga na responsa, o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.